Olá, boa tarde. Mais uma vez, uma tarde linda. Aqui em Brasília, nessa época da seca, faz tardes muito bonitas. E estamos aqui de novo, meditando a nossa sexta meditação sobre a Epístola de São Paulo aos Romanos, a carta que mudou o mundo, né? Hoje nós vamos entrar no capítulo 2, que tem como título, um título forte, mas verdadeiro: os juízos de Deus é inevitável. Convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 2 de Romanos. Vamos ler do verso 1 ao 6. Fala assim: Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Verso 5. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração que não se arrepende, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele está citando aqui o Salmo 62. Reparem, irmãos, Romanos é fantástico, né? Nós vimos no capítulo 1 que o apóstolo Paulo fez uma radiografia da humanidade, da sua época, 2000 anos atrás, da sociedade pagã na qual ele estava imerso. E essa radiografia é para hoje, irmãos, porque o ser humano não mudou quase nada. Ele pode ter evoluído socialmente, tecnologicamente, filosoficamente, enfim. Mas a essência humana é a mesma. É a mesma, não mudou nada. Idêntica, só que tem um agravante. Talvez você não concorde comigo, mas de uns anos para cá, o amor está esfriando no coração humano. Nós temos visto uma violência crescente. Essa semana, um homem é baleado dentro da igreja porque reclamou da postagem política, lá em Goiânia. Essa semana, um homem quase foi decapitado por ter uma opinião política qualquer. Um determinado candidato quase foi decapitado, foi morto a facadas. Essa semana, aqui em Brasília, um dono de uma escola, um rapaz novo, de 35 anos, foi colocado no porta-mala do seu carro e incendiaram o carro junto. O homem foi queimado vivo, gritou, ninguém acudiu e as pessoas só filmaram. Então, irmãos, se isso não é amor esfriando, se isso não é uma violência cada vez mais crescente, se isso vai se refletir cada vez mais numa fé distorcida, completamente distorcida, uma fé que vai com o tempo se esfriar para se tornar uma fé terrível, né? Eu não sei o que dizer, porque diante de fatos não há argumentos. Paulo vai usar aqui no capítulo 2 um estilo grego para debater alguns assuntos. E ele vai usar um estilo que é conhecido como diatribé, onde ele pega uma pessoa imaginária e coloca questões e objeções na boca dessa pessoa imaginária, um crítico imaginário, e vai refutar ou responder ou vai destruir os argumentos dessa pessoa de uma forma brilhante, né? Brilhante. Então, feita essa radiografia, Paulo está entrando agora em algo muito pouco popular, que é sobre o juízo de Deus. Né? O juízo de Deus, e ele diz, é inevitável. É inevitável. No verso 1, ele começou falando, né, sobre um tipo de gente que Deus não gosta. Deus ama todos, é claro, mas um tipo de caráter, de comportamento que Deus não gosta. A pessoa que julga o próximo, né? E a gente está imaginando ali, essa carta, quem escreveu ela foi um homem chamado
Tércio. Paulo ditava para ele escrevia. Ele deve estar na cabeça dele: Paulo, eu não sou essa pessoa que você está descrevendo aqui. Eu não sou bem assim. E Paulo vai mostrar, aqui na Epístola aos Romanos, que ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é mais santo do que ninguém. Isso pode parecer um discurso muito pouco aceito no meio evangélico de hoje, que está se tornando um meio altamente reacionário com relação a outras religiões, né? Então, ele está falando que ninguém é melhor que ninguém, por isso nós não devemos julgar a ninguém. Na época de Paulo, haviam muitos filósofos que, com virtudes morais elevadas, que pregavam virtudes morais, e era admirado até pelos cristãos primitivos, né? Um desses filósofos era Sêneca. Sêneca foi tutor de Nero, quer dizer, os anos que Nero começou a governar foram anos bons, mas depois, quando ele vai se endemoniando, ele até exige que Sêneca cometa suicídio. Mas Sêneca deplorava a hipocrisia, deplorava os vícios, pregava a igualdade entre todos os seres humanos. Sêneca era um homem que praticava uma autoavaliação diária, ele ridicularizava qualquer forma de idolatria, ele era um guia moral da sua época. E Paulo vai demonstrar que, apesar de todos esses adjetivos que Sêneca tinha, ele não cita Sêneca, mas cita de forma geral os homens que têm altos padrões morais, e até os judeus que se achavam um povo de Deus separados, ele vai falar que todas essas pessoas estão em pé de igualdade com relação ao pecado e com relação à salvação. Todas aquelas pessoas, aquele comportamento humano que ele trouxe no capítulo 1, que era um comportamento abominável, essas pessoas, se não buscarem a Cristo, não se arrependerem, estão todos no mesmo pé de igualdade, por maior que seja o seu padrão ético e moral. Pois bem, hoje nós vemos uma verdadeira idolatria com relação a Israel, né? Igrejas evangélicas com bandeira de Israel, como se Israel fosse algo diferenciável, né? Claro, Israel cumpriu uma missão como povo de Deus, ele foi colocado naquele local para que ali nascesse a criança que ia salvar o mundo. Toda vez que Israel se desviava desse propósito, Deus interferia com mão forte para que Israel voltasse. Satanás tentou destruir Israel para evitar que esse propósito se cumprisse. Mas depois que Cristo vem, irmãos, e quebra a separação que havia entre gentios e judeus, o povo de Deus não é o judeu, não é Israel. O povo de Deus é aquele que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Fora isso, é turismo. Turismo na Terra Santa, né? Para fazer pacote turístico. Nada mais além disso. Não existe nada espiritual uma viagem a Israel. É uma viagem que você pode fazer em qualquer lugar do mundo. O que é fato é o seguinte: se os judeus não se arrependerem e não reconhecerem com Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eles vão enfrentar o juízo como qualquer outro ser humano. Nenhum. Aí, fruto disso tudo que Paulo está explicando nessa epístola, nenhum ser humano, irmãos, nenhum ser humano possui base para julgar ninguém. Julgar o outro, seu semelhante, não tem. No verso 2 e 3, quando Paulo fala, sabemos que o juízo de Deus é contra os que praticam tais coisas, então quando você julga, sendo apenas um simples humano, e pratica as mesmas coisas, você acha que você vai escapar do juízo de Deus? Repara como isso é sério. Como isso, às vezes a gente vê pessoas dentro da igreja julgando a vida particular de outros irmãos, achando que não tem santidade suficiente para estar ali. Irmãos, Deus não entregou toga de juiz para ninguém. Ninguém. Reparem que aqui nesse capítulo 2, Paulo não está falando do ser humano do capítulo 1. No capítulo 1, ele apresentou um quadro de um homem que é depravado e degenerado, homem e mulher, né? Ser humano. Aqui não. Ele está falando do homem que se diz especial, religioso,
Um homem que se acha preferido por Deus e que condena os outros. Lá no capítulo 1, Paulo bateu bastante lá no verso 32, quando ele falava: as pessoas sabiam o decreto de Deus, que era justo, mas mesmo assim praticam aquilo que Deus abomina. E Paulo fala: merece a morte eterna. Não, porque não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que praticam. Isso é a sociedade de hoje. É a sociedade que nós vivemos hoje. Agora, sabe o que Paulo está falando aqui no capítulo 2? Que apesar de todas essas depravações morais que ele apresentou no capítulo 1, essas pessoas são mais coerentes no seu modo de vida do que as pessoas do capítulo 2, que são religiosos, que se dizem arautos da justiça. E Paulo então ataca com bastante dureza esse segundo grupo, porque eles fazem coisas que eles sabem que estão erradas e condenam aqueles que também fazem. Por isso eles são hipócritas. E Deus é muito duro contra os hipócritas, né? Paulo, no capítulo 12, fala: o amor seja sem hipocrisia. Jesus travou duros combates, não foi contra as prostitutas, não foi contra os publicanos, não contra os corruptos, não. Foram contra os religiosos, aqueles que se achavam especiais. É ali que Jesus travou duros combates e embates. Os fariseus, o partido dos fariseus. A própria palavra fariseu significa aquele que foi separado para Deus. Era o partido mais severo do judaísmo. Você pode comparar hoje aos judeus ortodoxos, né, que vivem em Israel. Eles eram rigorosos quanto à lei. Além disso, inventavam muitas regras. E os primeiros cristãos, teve muitos fariseus, né? E esses vão formar um partido dentro do cristianismo chamado de judaizantes e vão se opor a Paulo, porque diziam que Paulo estava muito frouxo, que não exigia das igrejas que cumprisse a lei de Moisés, ser circuncidado e etc. Se o apóstolo Paulo embarcasse nisso, o cristianismo não passaria de uma seita do judaísmo como tantas outras que houveram. Como tantas outras que houveram e que há até, e existem até hoje. Jesus foi duro, Jesus falava para ele: ó, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Quer dizer, vocês se preocupam com picuinhas, mas a vida de vocês é uma vida completamente hipócrita. Falava para ele: vocês adornam os túmulos dos profetas que os seus pais mataram. Vocês apreciam os primeiros lugares. Vocês apreciam serem chamados de mestres. Mas vocês não vivem o que pregam. Então, esse tipo de pessoa, que é muito comum dentro das igrejas hoje, né? Eles estão debaixo de um juízo de Deus muito severo. Jesus explica isso na parábola do fariseu e do publicano. O publicano era o pior tipo de gente. Ele era corrupto, bandido, cobrador de impostos. Esse homem vai para o templo para orar. O fariseu, que se achava santo, também. E o fariseu, os dois estão um do lado do outro, orando no templo, em pé. O fariseu fala: Senhor, eu dou o dízimo de tantas vezes, eu jejuo tantas vezes, eu faço e aconteço. Graças a Deus eu não sou como esse publicano, safado que está aqui do meu lado. E o publicano nem ousava levantar os olhos para cima, batia no peito e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. E Jesus falou: este publicano foi justificado. O religioso, não. Tanto é que Jesus fala: como vocês vão conseguir escapar da condenação do inferno? Jesus pergunta, mas já diz a resposta. Não há escapatória. Gente, isso era um motivo para que você e eu fechássemos a boca e evitássemos de criticar a vida dos outros. Porque senão a gente se coloca debaixo de juízo. Por que você vê o cisco no olho do teu irmão quando tem uma tábua no teu olho que te torna cego? Nós temos essa tendência humana de sempre criticar os outros, exceto a nós mesmos. Somos intransigentes com os outros, mas tolerantes conosco. Temos tentativas de impor
os bons costumes, a nossa filosofia de vida, a nossa religião. E toda vez que isso é tão grave, que ao longo da história transformaram isso em política, né? Calvino fez isso em Genebra, né? Quis que a cidade de Genebra vivesse de acordo com os seus estatutos, né? Que ele colocou nas Institutas, no seu livro famoso. E não deu certo. E não dá certo. Porque só dá certo se todo ser humano se arrependesse do seu pecado e entregasse a vida para Jesus, o que não é o caso. Então, quando um governo quer impor por lei bons costumes, com a desculpa de proteger família, proteger o indivíduo, isso é uma hipocrisia terrível, irmãos. Nunca deu certo, e só deu a voto para certos governantes, que acabam se tornando pessoas cruéis. Isso, a história mostra isso, irmãos. Freud chama isso de projeção, você projetar aquilo que está dentro de você, tá? Que você esconde e tenta maquiar com uma hipocrisia. Tudo isso leva à queda, irmãos. Primeiro, na primeira carta aos Coríntios, Paulo fala: cuidado para que você que está em pé não caia. Porque qual é a tendência da pessoa que é julgadora, crítica, que ataca a outra religião, que chama a outra religião de diabo, enfim, é que ela vai se tornando, apesar de ter uma aparência de santidade, ela vai se tornando uma pessoa fria com Deus, mas quente para a carne, quente para a carnalidade. E esse processo é um processo lento no início, mas depois ele vai ganhando mais velocidade, culminando na queda daquela pessoa. Quantos e quantos são assim, irmãos? Cristãos que se dizem cristão com cara de santo, mas dentro do seu coração está cheio de maldades. Isso é vários exemplos, irmão, vários exemplos. Na década de 70, né, surgiu o televangelismo nos Estados Unidos, e surgiu nessa onda da teologia da prosperidade. Tinha um casal, Tammy Baker e o seu marido, que eram evangelistas, ficaram milionários pela televisão. Fizeram um império com canais de televisão. Chegaram a fundar um parque de diversões bíblico. Mas essas coisas não têm sustentação, irmãos, se não for acompanhado de uma vida de busca de santidade. Senão vira tudo um grande espetáculo. Então o que aconteceu? Diversos escândalos sexuais, envolvimento com drogas, os dois foram presos. O marido dela, que é pastor, foi liberto aí na época da pandemia, depois de cumprir 8 anos de cadeia por charlatanismo. E esse homem, quando ele vem para a televisão, ele vem e vende um xarope para acabar com o Covid. Então, qualquer semelhança, irmãos, não é coincidência. Então, reparem, toda essa cultura que a gente está imerso, que é uma cultura diabólica na sua essência, nós estamos conversando isso há bastante tempo, quando as pessoas ficam focadas nas imperfeições dos outros, na religião dos outros, certo? Ela vai valorizando a sua autoestima no nível doentio e acaba fortalecendo o pecado que era para diminuir no seu coração. O coração do ser humano é enganoso, é um coração doentio. E Paulo está falando, a gente vai se expondo a ficar, misericórdia, debaixo do juízo de Deus. Tem exemplo na Bíblia isso. Muitos exemplos. Miriam, por exemplo, a irmã de Moisés, ficou revoltada com Moisés. Primeiro com o casamento de Moisés com Zípora, né? Que era uma midianita, filha de Jetro. Por que Moisés não casou com uma filha de Israel? Foi casar com ele. Logo ele que era o líder. E por que um homem que tinha um casamento desse, vai ser ele que vai receber de Deus a liderança do povo? Por quê? E por que não ela, que era uma judia fiel, uma israelense fiel? E isso foi tão grave que ela chegou a fazer a cabeça de Arão. E a Bíblia diz que Moisés era muito manso, não batia a boca. E quando ela partiu para cima de Moisés, confrontando, Deus ouviu. Deus ouviu.
Eu já falei em vídeos anteriores, você assista lá, por favor, irmão. Deus desceu e ela ficou leprosa. Por quê, irmãos? Porque essas coisas não passam em branco. O caráter de Deus não aceita esse tipo de conduta. Então, observem, queridos. E hoje nós vivemos nesse mundo de fake news, irmãos, e é uma coisa terrível. As pessoas embarcam nisso, a gente aceita calúnias como verdades, ficamos indignados contra determinada coisa. E, ao mesmo tempo, o nosso dia a dia é cheio de transgressões diárias. Ouso dizer que somos tão corruptos quanto. Isaías fala que a nossa justiça é um trapo de imundície. O Espírito Santo, irmãos, é isso que é lindo demais. Ele está em mim, está em você, e ele sempre, sempre, sempre vai colocar no nosso coração, se tiver algo que a gente esteja seguindo que não é bom. O Espírito Santo nos dá discernimento. E se a gente passa adiante e começa a adotar uma conduta pseudo-religiosa, a gente se torna pessoas hipócritas. Quando o correto seria o quê? Em vez de acusar, criticar, era interceder. Interceder, colocar o joelho no chão e falar: Senhor, tenha misericórdia dessa vida. Porque a gente ter senso de justiça ou de crítica não faz de nós pessoas melhores e nem nos faz juízes. Tiago, capítulo 4, fala: quem é você para julgar o seu irmão? Julgar o seu próximo? É como se ele estivesse falando: nós somos todos farinha do mesmo saco. Todos nós temos telhado de vidro. Temos filhos, enfrentamos problemas diversos, enfrentamos problemas com a nossa própria natureza. Então, vamos aprender a ficar na nossa, irmãos. Porque ele vai falando aqui no verso 4 a 6, eu vou ler de novo para você, olha só. Ele fala assim, ó: ou será que você despreza as riquezas da bondade de Deus, da tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus é que te leva ao arrependimento? Quer dizer, não é você, não. É o Espírito que trabalha em mim e em você e que nos leva a nos arrependermos. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração que não se arrepende, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, que se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele está citando o Salmo 62, verso 12. Fato. Então, irmãos, muitas vezes eu vejo as pessoas usando argumentos teológicos para forçar as pessoas a ter uma opinião política, ou então apelam para a bondade, para a tolerância de Deus e fazem coisas que Deus abomina. Distorce as escrituras sagradas. E fala: não, Deus é perdoador, Deus nos ama, e Deus, no fundo, vai passar a mão na cabeça da gente. Isso é uma teologia manipuladora, irmãos, porque denota desprezo à pessoa de Deus. Honrar a Deus está ligado ao temor de Deus. A bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. Isso não é licença para pecar. Lá em Romanos 6, ele fala: agora que a graça é abundante, vamos continuar pecando? Quem fazia isso eram os nicolaítas, os gnósticos, no início do cristianismo, que Jesus critica duramente essas seitas dentro da igreja, nas cartas, capítulo 2 e 3, nas cartas às 7 igrejas, Jesus bate muito, porque, olha só, irmão, isso de a graça, pode pecar à vontade, porque a graça de Deus não vai afetar o seu espírito. Isso é uma licença para que as pessoas pequem cada vez mais. As pessoas se tornam um verdadeiro Rasputin, sabe aquele personagem que existiu na Rússia, que era depois ele se autodenominou padre, mas ele não era padre, e que tinha alguns poderes místicos, mas é um cara que tinha uma vida completamente depravada e dominou a família do czar, né? Pouco antes da Revolução Russa. Então esses personagens estão presentes ainda hoje, irmãos.
Está presente nos escândalos, está presente nas posturas. A gente zomba do caráter de Deus porque a gente acha que Deus não reage quando a gente faz isso. Nós não somos punidos na hora, então a gente continua fazendo. Mas, irmãos, não há modo de escapar de Deus, a não ser correndo para os braços da misericórdia dele. Não se pode fugir da justiça de Deus, só buscando a sua misericórdia. A nossa religião, as nossas crenças, Paulo está falando aqui nesse capítulo 2, pode nos levar para o inferno, assim como Jesus falou para os fariseus. Ele chamava os fariseus de filhos do inferno. O nosso viver ou aproxima ou repele as pessoas para Cristo. A gente está vendo toda essa polarização política, eu fico só pensando com meus botões. Cadê a preocupação com as almas, em termos cristãos? Eu vejo preocupações de igrejas que têm tanta preocupação com o relatório de arrecadação de dízimos e as almas que estão ali dentro. Jesus Cristo agiria dessa forma? Ele é nosso modelo. O apóstolo Paulo fala: imitem a mim, porque eu também sou imitador de Cristo. Deus se agrada, irmãos, de um coração puro, de um coração manso, de um coração limpo e humilde. Por isso que ele fala tão bem de Daniel. O anjo, quando desce para falar com Daniel, a sua oração, Daniel, foi atendida logo no céu, porque você é muito amado. Aquela passagem tão forte, né? Do rei Belsazar, o último rei dos Babilônios, que faz uma orgia movida a álcool e vinho e manda pegar os utensílios do templo, utensílios sagrados, para fazer um banquete. E aparece aquela mão na parede escrevendo o dedão, e ele manda chamar Daniel, que já estava velhinho, com quase 80 anos de idade, e fala: Daniel, vou te encher de ouro, de riqueza, traduz para mim o que está escrito nessa parede. Daniel falou: olha, meu rei, pega esse teu ouro, essa riqueza, pode ficar para você, cara. Quero nada teu, não. E eu vou ler o que está escrito. Hoje mesmo você vai morrer e o teu reino será tomado. Então, irmão, não adianta, não adianta. Eu sei que às vezes eu estou falando uma coisa que parece que eu sou um peixe fora d'água. Parece que eu estou pregando no deserto. Não adianta grandes marchas para Jesus. Não adianta isso, irmão. Igrejas cheias. Não adianta. Desempenhos evangélicos excelentes, metas excelentes. E o coração não ser um coração bondoso, humilde e manso. Se você fosse chamar uma firma de consultoria para selecionar os apóstolos de Jesus, chamasse essa empresa de consultoria, ela ia entrevistar Pedro, falar: esse homem não sabe nem ler, analfabeto, é um pescador, ele, João, não, bota esses para fora, tem qualificação não. E esse aqui, quem é? Mateus? Esse é cobrador de imposto, corrupto, não, bota para fora. Esse aqui é Zelote? Não, muito radical, bota para fora. Desses 12 apóstolos, que viraram o mundo de cabeça para baixo, né? Esses 2 apóstolos, 11 seriam eliminados pelos padrões de hoje. Sabe quem passaria? Judas. Não, esse é inteligente, esse sabe cuidar do dinheiro, sabe cuidar da arrecadação, esse é o nosso homem. Meu irmão, seria assim. Deus quer nos levar até a mente de Cristo, agir e pensar como Cristo pensa. Aquele confronto de Jesus com a adúltera, que ele fala: olha, o povo queria que ele apedrejasse a adúltera porque ele estaria cumprindo a lei de Moisés. O farisaísmo no coração daquelas pessoas obrigava a que aquela mulher fosse apedrejada. Insistiram na pergunta. E Jesus respondeu: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. É exatamente isso, irmãos. Hoje nós estamos no culto das pedras. Internet, Facebook, Instagram, vídeo do YouTube, um atirando pedra no outro, né? E aí eu fico perguntando: como Jesus agiria?
hoje, à frente de tantos desempenhos, metas excelentes, e o coração das pessoas estará tão longe. Por isso que Deus quer que a gente tenha a mente de Cristo. Agir e pensar como o seu Jesus age e pensa. Aí, irmãos, eu não estou falando nada diferente do que o apóstolo Paulo falou aqui nesse capítulo 2. O juízo de Deus é inevitável para aqueles que julgam. Parece um paradoxo, mas é assim que a banda toca, irmãos. Que a gente possa sempre estar voltando ao primeiro amor. Que Jesus Cristo, que o Evangelho maravilhoso de Deus, que nos cura e restaura, seja uma constante no seu coração. Deus te abençoe.